Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao curso PNED Lei 14.533 de Formação Docente. Eu sou o Emerson Rodrigo Baião, aluno de doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp, pelo LANTEC, Laboratório de Novas Tecnologias Aplicada à Educação. E o meu professor orientador é o Stefano Visconti Verasto. E mais à frente aqui, ó, nós temos então uma apresentação bem breve do professor Dr. Stefano e a minha. Ele é professor da UFSCar, no programa de pós-graduação em Educação em Ciência Matemática, e também coordenador do Lab Intec, que é o Laboratório de Tecnologia e Inclusão. E eu, professor Emerson, atualmente leciono na Intec João Bellarmino, na cidade de Amparo, e aluno de doutorado da Unicamp. Esse curso que você está assistindo agora nesse momento, ele surgiu da pesquisa de doutorado que eu estou realizando nesse momento. Muito bem. A Lei 14.533 e seus impactos na informática educacional e na formação docente no Brasil. Esse é o tema que nós vamos abordar, começando agora nesse slide, nessa apresentação, indo até a última apresentação. Nós vamos ver todo um histórico para entender o que é essa informática educacional e qual que é o impacto de uma formação docente em competências digitais para que possa se consolidar essa informática educativa, né? Muito bem, essa é a visão geral do curso, desde a aula de hoje até a nossa última aula. Todas as apresentações vai ter esse conteúdo aqui para que possa ser consultado. Muito bem. A pandemia Covid-19, uma mudança de realidade forçada, que foi, todos nós vemos isso, né? E por coincidência ou não, uma mudança na visão das TEDx na educação. Nós vamos ver ao longo do curso que há muitas restrições, há alguns preconceitos e algumas situações que impedem a efetivação da tecnologia educacional dentro da escola, né? Dentro do conceito ensino-aprendizagem. E na pandemia nós fomos forçados a usar, tanto para um uso pessoal, uso profissional, uso educacional, enfim, até para o lazer, né? Foi a tecnologia digital, mesmo para aqueles que são avessos à tecnologia, foi o único meio assim de nós, entre aspas, sobrevivermos um pouquinho melhor naquele período de tanta incerteza que nós vivemos, né? Então, vamos para a parte introdutória. No ano de 2020, foi instituído um projeto de lei com o número 4.513. É esse projeto de lei que gerou, 3 anos depois, a Lei 14.533, tá? Mas vamos então continuar aqui. A Lei 14.513, então, perdão, o projeto de lei 4.513, ele deu início ao que nós chamamos de PNED, que é a Política Nacional de Educação Digital. Ela é uma política que foi desenhada desde o início para estruturar e formalizar a educação digital no Brasil. Lá em 2020 ela foi então, né, criada. E em 2022 ela foi aprovada pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicação e Informática, sendo então transformada em lei, a Lei 14.533. Esse processo ele envolveu alterações importantes que aconteceram na legislação educacional nacional. A Lei 14.533 ela alterou a LDB, alterou o INEP, transformando o INEP numa autarquia do MEC. Ela também fez grandes alterações no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior e também na Política Nacional do Livro. Nesse momento, nós vamos abordar só as alterações feitas na LDB e no INEP. Muito bem. Na LDB, o que a Lei 14.533 alterou? Ela incluiu o inciso 12,
que fala sobre a educação digital com garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior. Tá? Então, desde lá do início da educação infantil até o ensino superior, de internet de alta velocidade, sendo que essa internet tem que ser adequada para o uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Olha que amplitude de alteração que foi incluída na LDB. Ela está pensando já das competências digitais voltadas para o profissional, mas também para o pessoal, quando fala de segurança, resolução de problemas, de comunicação, são características e competências digitais voltadas para ambos os aspectos, profissional e também pessoal, né? Para convívio social. E veja só que alteração importante. Mas mais à frente nós vamos ver que essa questão da internet, o quão importante é, que inclusive está agora na nossa Constituição, sendo um direito do cidadão. Veja só, o princípio básico da lei, a primeira alteração que ela faz na LDB é que deve garantir internet de alta velocidade para uso pedagógico. Muito bem, nós vivemos uma realidade de internet hoje, né? Tanto para uso pessoal também quanto para uso na escola. Porém, nós vamos ver que já existe um financiamento criado também pela Lei 14.533 para que seja totalmente reformulada e também reestruturada a infraestrutura das escolas no quesito de tecnologia educacional. Tudo bem? Mas não está nesses slides, está nas próximas aulas. Também foi incluído o parágrafo único, tá? Que fala sobre, para efeitos desse disposto, o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno, e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Olha que interessante, hein? E o parágrafo 11, que também foi incluído, fala sobre a educação digital com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação robótica e outras competências digitais será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio. Como eu disse, essas três inclusões aqui realizadas na LDB, elas são características de uma, eu poderia dizer, uma revolução, né, na área educacional. Por enquanto, a lei foi sancionada há cerca de 1 ano e meio. Nós não vemos movimentos, né, a respeito da efetivação dessas inclusões, a não ser pelo fundo de financiamento que foi promulgado agora no ano passado, através da Lei 14.533, para a inclusão de uma nova infraestrutura para a tecnologia educacional na escola. Mas, ademais, sobre capacitações, reformulações pedagógicas, essas inclusões, por exemplo, de robótica, ainda nós não vimos acontecer. Porém, agora no próximo slide, nós vamos ver as alterações que foram feitas no INEP. O INEP é o que vai garantir com que isso possa acontecer. E por quê? Primeiro porque ele foi transformado em autarquia, dá para ver aqui no artigo 1, tá? E agora ele pertence ao Ministério da Educação, certo? Ela está vinculada ao Ministério. E também porque cabe a ela agora, através do inciso 10, propor instrumentos de avaliação, diagnóstico e recenseamento nas questões de letramento e da educação digital nas instituições de educação básica e do ensino superior. Veja só, vai caber ao INEP, então, levantar dados e, através desses dados, é que serão avaliados o que vai poder ser feito para que cada vez seja aprimorado e melhorado a inclusão da tecnologia digital na educação. Bem, passando aqui agora para a parte 2 da introdução, com a implementação da PNED, a Base Nacional Comum Curricular foi ampliada e, através dessa ampliação, foi incluída a BNCC Computação. E ela organiza o ensino de computação em 3 segmentos: educação infantil,
ensino fundamental e ensino médio. Olha que interessante, né? Não é algo fixo para todos os anos da educação. Houve segmentação e cada uma das etapas educacionais ela está bem detalhada, inclusive com exemplos de como se fazer, tá bom? Então, na educação infantil, são estabelecidas premissas que guiam o desenvolvimento de competências digitais desde os primeiros anos de vida. No ensino fundamental, já são delineadas competências e habilidades específicas com exemplos práticos para cada etapa. No ensino médio, o foco está nas competências específicas, preparando o estudante para enfrentar os desafios digitais da contemporaneidade. Através, então, dessas segmentações que foram feitas na BNCC Computação, dá para se ter uma ideia ampla, além dessa ideia ampla, também da ideia segmentada, e da ideia segmentada dá para entender o que a BNCC Computação ela traz para cada uma das disciplinas da base comum curricular, o conteúdo que pode ser utilizado a tecnologia como mediador do conhecimento. Nesse slide ali, é possível acessar tanto a BNCC e a BNCC Computação e fazer a leitura, né, dos dois documentos para ter esse entendimento. Tá ok? Nessa imagem aqui, então, tem a exemplificação de como a BNCC Computação ela foi dividida, certo? Então, ela é dividida em 3 eixos, né? Cultura digital, pensamento computacional e mundo digital. Lá no mundo digital, fala-se da utilização da computação para codificação, processamento e distribuição. E relativo ao pensamento computacional, fala-se para trabalhar as abstrações, a análise e a automação. E na cultura digital, trabalhar com tecnologia e sociedade, cidadania digital e letramento digital. É interessante que na leitura do documento, todas essas competências, elas são detalhadas com exemplos práticos que podem ser utilizados na sala de aula, nas disciplinas. Então, aqui está uma breve apresentação da BNCC Computação, dividindo aqui as páginas do documento que fala sobre a educação infantil, a etapa do ensino fundamental, que vai do 1º ao 9º ano, e depois as suas explicações por etapa do 6º ao 9º ano, tá? Porque é dividido no Fundamental 1 e 2, e também na etapa do ensino médio, que é os 3 últimos anos da educação nacional. Passando mais à frente, então, no ensino médio, a BNCC Computação avança além das competências gerais, introduzindo competências específicas que visam preparar os estudantes para o mercado de trabalho e para a vida em uma sociedade cada vez mais digital. Cada competência é detalhada com habilidades práticas alinhadas com o que foi aprendido no ensino fundamental, mas com uma complexidade e profundidade maiores. A implementação dessas competências específicas é essencial para garantir que os alunos desenvolvam uma compreensão sólida das tecnologias digitais e sua aplicação no mundo real. Então, olha, a promulgação da Lei 14.533 e a criação que criou, né, a PNED representa um avanço significativo na formalização da educação digital no Brasil. Em menos de 5 anos, o país conseguiu integrar de forma eficaz a educação digital ao currículo escolar. Um processo acelerado pela pandemia de Covid-19. Acelerado pelo Covid-19 pelo fato de que houve muitos atos legais da legislação nacional para que fosse possível
a utilização da tecnologia educacional na educação, para que fosse possível o ensino híbrido, e então continuar a educação formal através da tecnologia no período pandêmico, tá bom? A legislação ela não apenas moderniza o ensino, a Lei 14.533, mas também assegura que os alunos estejam preparados para os desafios digitais do século XXI. A integração da PNED ao sistema educacional é um passo crucial para o futuro da educação no Brasil. Um futuro que nós vivenciamos cada vez mais, né, tecnológico. Agradeço, então, por acompanhar esta apresentação sobre a Lei 14.533, que trata da Política Nacional de Educação Digital, e espero que o conteúdo tenha esclarecido a importância dessas mudanças legislativas e o impacto positivo que elas terão na modernização e digitalização da educação no Brasil. Aqui estão as referências que foram utilizadas para a edição desse material e ficamos à disposição, tanto pelo WhatsApp, no grupo que foi criado, quanto no Google Classroom, que pode ser enviados perguntas e respostas por lá. Muito obrigado.